Olá, iniciaremos mais uma apresentação falando sobre solos argilosos. Separamos alguns tópicos para falar e também trazer algumas curiosidades para vocês, futuros engenheiros. Então, o que seria um solo argiloso? Quais são as características do solo argiloso e também os tipos de solos argilosos no Brasil? Pelo fato de o solo argiloso ser mais comum no nosso país, né? E também quais as vantagens e desvantagens e qual processo o engenheiro deve fazer para construir solo argiloso. Então, o solo argiloso ele é chamado de solo pesado. É uma terra úmida e macia, composta com mais de 30% de argila, alumínio e ferro. Depois da chuva, os terrenos de solo argiloso, que absorvem bastante água, eles ficam encharcados, certo? Podemos perceber que quando chove, aquele solo ele fica como se contendo água, sem deixar que infiltrasse na terra, certo? Já após a chuva, em época de seca, percebemos também que ele fica como se fosse uma areia, certo? E também fica dificultando o desenvolvimento da vegetação. Existem também algumas camadas no nosso solo que fazem com que separem os tipos de solo. São classificadas por horizonte O, A, B, C e D. O nosso solo ele se localiza no horizonte B, no subsolo, certo? O que seria esse horizonte B? Ele é caracterizado como um horizonte mineral superficial de textura no máximo franca arenosa. O que seria essa franca arenosa? Quando contém menos de 70% de areia e que possui maior porcentagem de argila do que o horizonte mineral acima dele, no caso, o horizonte A, que se chama solo superior. Agora nós iremos falar um pouco sobre as principais características do solo argiloso. O terreno argiloso ele se caracteriza pelos grãos microscópicos de cores vivas e de grande impermeabilidade. O solo argiloso é chamado também de solo pesado. Ele possui uma coloração vermelha escura, é uma terra úmida e macia, o mesmo retém muito mais água a um determinado potencial do que o solo de textura média ou arenoso. Como consequência do tamanho dos grãos, as argilas são fáceis de serem moldadas com água, têm dificuldade de desagregação, formam barro plástico e viscoso quando úmido. Os solos argilosos distinguem-se pela alta impermeabilidade. Aliás, são tão impermeáveis que tornam-se o material preferido para a construção de barragens de terra, claro que devidamente compactadas. Agora a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de solo argiloso no Brasil. Entre eles se destaca o argissolo. Argissolos são solos minerais com nítida diferenciação entre as camadas ou horizontes, reconhecida em campo, especialmente pelo aumento, por vezes abrupto, nos teores da argila em profundidade. Podem ser arenosos, de textura média ou argilosos no horizonte mais superficial, e apresentam cor mais forte, amarelada, brunada ou avermelhada. Maior coesão e maior plasticidade e pegajosidade em profundidade devido ao maior teor de argila. A fertilidade dos argissolos é variável, depende principalmente do seu material de origem. Sua retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície, que podem se constituir em reservatório de água para as plantas. Os argissolos vermelhos e vermelhos amarelos de textura arenosa média, elas são encontradas em todo o estado de São Paulo, desenvolvido de matérias de origem diversos, exceto rochas básicas de rochas sedimentares finas. Agora, outro tipo são os chernossolos. A primeira característica desse solo é que eles são solos escuros, o que indica que são ricos em matéria orgânica. Os chernossolos são solos poucos expressivos no Brasil, ocorrendo em pequenas áreas distribuídas do sul ao nordeste do país. É uma pena que a ocorrência desses chernossolos não seja elevada no nosso país,
já que a classe apresenta solos de alta fertilidade e considerável teor matéria orgânica. Xenossolos são identificados pela presença do horizonte axenozêmico, que é um horizonte mineral superficial mediante espesso, de cor escura e de elevada fertilidade. Sendo assim, quanto maior o valor da saturação por bases, maior o conteúdo de bases no solo e, portanto, maior fertilidade. E as principais dificuldades que podem ser encontradas pelo técnico e agropecuário no manejo desse solo está relacionada com a correção da fertilidade, ou seja, as suas características químicas. Eles apresentam de médio a teores de carbono e altos teores de cálcio e magnésio, conferindo alta saturação por base. Podem apresentar alto teor de carbono e de cálcio secundário na forma nódulos. E também tem o nitossolo. Eles apresentam textura argilosa ou muito argilosa, com pouco incremento de argila em profundidade, com estrutura em blocos ou prismas. De maneira geral, profundos, com coloração variando de vermelho a bruno, sendo observada pouca diferenciação de cores entre os horizontes. São normalmente profundos, bem drenados, estruturados, moderadamente ácidos, de fertilidade natural muito variável. São derivados de rochas básicas e ultrabásicas, com diferenciação de horizonte pouco notável. Corresponde ao que se denominava anteriormente de terra roxa estruturada. E, por último, o vertissolo. São solos de desenvolvimento restrito, em consequência dos fenômenos de expansão e contração, em geral associados à alta atividade das argilas, que confere grande capacidade de movimentação do material constitutivo do solo. São solos de alta capacidade de trocas de cátion, alta saturação por bases, com teores elevados de cálcio e magnésio de reação pH neutra para alcalinidade, podendo menos frequentemente ocorrer na faixa moderadamente ácida. A expressão do fenômeno de expansão e contração do material argiloso inorgânico constitutivo do solo pode ser verificada pela ocorrência de atributos resultantes, tais como pronunciadas mudanças de volume com aumento de teor da umidade do solo, fendas profundas na época seca e evidência da movimentação de massa do solo, sob a formação de superfície de fricção. Podem apresentar microrrelevo e estruturas tipo cuneiforme, que são inclinadas e formam ângulo com a horizontal. Normalmente, são pouco profundos, embora ocorra também em solos rasos. Variam de imperfeitamente a mal drenados. São solos desenvolvidos normalmente em ambientes de bacias sedimentares ou a partir de sedimentos com predomínio de materiais de textura fina e com altos teores de cálcio e magnésio, ou ainda diretamente de rochas básicas ricas em cálcio e magnésio. Ocorrem distribuídos em diversos tipos de clima, dos mais úmidos aos mais secos, tendo grande expressão nas bacias sedimentares localizadas na região semiárida do Nordeste brasileiro. Quanto ao relevo, estes solos distribuem-se em áreas aplanadas, a pouco movimentadas e menos frequentemente em áreas movimentadas, tais como encostas e topos de serras ou serrotes. Os solos argilosos possuem vantagens e desvantagens. Primeiro, vamos falar das vantagens. Ele possui uma grande capacidade de aglutinação, ou seja, uma alta capacidade de ajuntamento das suas moléculas, tornando um solo mais consistente. É altamente denso, característica conferida pela sua aglutinação, e a função econômica que desempenha é importante, tendo em vista a sua utilização para a fabricação de tijolos, telhas, cerâmicas e azulejos. Ele ainda proporciona uma segurança na construção. Por ser um solo denso, quando bem compactado, vai conferir uma superfície rígida e segura para a obra. Neste tipo de solo, as fundações rasas são mais utilizadas, e caso seja necessário reforçar as sapatas, o uso de radieres é recomendado. E para atingir mais segurança, o uso de estacas também é recomendado. As desvantagens dos solos argilosos se dão pelo fato de, após as chuvas, os terrenos de solos argilosos absorvem bastante água e ficam encharcados. Por outro lado, em época de seca, este tipo de solo tende a formar uma camada dura e pouco arejada do terreno. Ele tem uma tendência a ser mais alcalino, ou seja, possui um pH mais alto. Qual o processo que o engenheiro deve fazer para construir em solos argilosos?
É de extrema responsabilidade do engenheiro conhecer o tipo de solo que ele vai trabalhar. Para isso, existe o processo de sondagem do solo, que consiste em um processo de reconhecimento e caracterização do terreno, sendo a maneira de como conhecer as características do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra, sendo elas identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades. Hoje em dia, é um pré-requisito, as fundações e a grande maioria dos engenheiros estão exigindo a sondagem para poder realizar o projeto estrutural e deve ser feita juntamente ao estudo topográfico do terreno. Na prática, o solo argiloso é rígido e, portanto, é considerado mais seguro para a construção civil. Quando se iniciam as escavações profundas, é comum aparecer em terrenos vizinhos rachaduras nas paredes, afundamentos em calçadas e até situações mais graves, como quedas de muros e crateras nas ruas. No Brasil, não são feitas as investigações necessárias para saber exatamente as condições do solo antes de iniciar uma escavação, acarretando em prejuízos financeiros e às vezes jurídicos, que poderiam ser evitados facilmente com uma prospecção de solo anterior. Apesar de não ser um procedimento obrigatório, é indispensável na engenharia civil, sendo necessário para conceber de maneira correta o projeto de fundação de uma obra de forma a evitar o superdimensionamento, economizando no material e no financeiro, além de reduzir riscos de acidentes na obra e evitar custos maiores na correção posterior. A partir desse trabalho, apresentado por Giovanni Giová, Joana Emanuele e Lucas de Melo Araújo, foi possível observar o que é um solo argiloso, quais são as características dos solos argilosos, os diferentes tipos de solos argilosos no Brasil, as vantagens e desvantagens do seu uso e quais os processos o engenheiro deve fazer para construir em solo argiloso.